Encontrar, escutar e discernir. Esses foram os verbos indicados pelo Papa Francisco na sua homilia de abertura do processo sinodal em outubro de 2021. O sínodo é um processo de 2 anos e segue até 2023. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o padre Jean Paul, ele que é da Diocese de Campanha e veio aqui para São João del Rei para conduzir uma reunião de formação para o clero e também para representantes da Diocese de São João del Rei. Mas antes de começar a nossa conversa, padre, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, ó, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você receber a notificação. Padre, o senhor veio para São João del Rei para conduzir um momento de formação, estudo sobre o sínodo, convocado pelo Papa Francisco em outubro do ano passado. Queria que o senhor explicasse para a gente primeiro o que é o sínodo. O sínodo foi recriado por São Paulo VI na última sessão do Concílio Vaticano II, em setembro de 1965. E na intuição de São Paulo VI, o sínodo deveria ser um conselho permanente de auxílio ao Papa, que mantivesse vivo na Igreja o espírito do concílio e o método do concílio, para que o Papa não governasse autocraticamente a Igreja, mas ele tivesse essa presença da Igreja inteira com ele no governo da Igreja. Mas isso não foi criado por São Paulo VI, porque os sínodos existem desde a origem da Igreja, desde a Igreja nascente. Já existiram muitos sínodos, inclusive com esse nome sínodo. São Paulo VI, no final do concílio, ele recria o sínodo, ele relança, portanto, há mais de 50 anos, e esta Assembleia do Sínodo de 2023, para a qual nós estamos caminhando agora, vai ser a 30ª Assembleia desta nova etapa do sínodo pós-conciliar. Pode-se dizer, então, que é um momento de força ativa da população, né, dos fiéis cristãos católicos, terem voz dentro da igreja, né? Na criação imediatamente pós-conciliar, ele foi um instrumento mais da colegialidade dos bispos. Os bispos participam ativamente do sínodo, tanto que a instituição criada por São Paulo VI se chama Sínodo dos Bispos. Mas o Papa Francisco, ele tem relançado as intuições do Concílio Vaticano II. E nas assembleias que ele presidiu do sínodo, ele tem primado por essa participação do povo. Essa participação sempre houve. Lá nos sínodos da igreja originária já havia participação dos leigos, e o Papa Francisco tem primado por isso. Um diferencial desta assembleia é que a escuta comece na igreja local. Mas não é uma novidade. Para o sínodo da Amazônia, que foi a última sessão do sínodo, mais de 1 milhão de pessoas foram envolvidas, né? Agora, nesta Assembleia de 2023, o Papa estabeleceu uma fase diocesana, uma fase continental, prévias à fase da Igreja Universal. E há uma periodicidade entre um sínodo e outro? Ou é uma convocação mesmo do Papa? Há uma periodicidade entre as assembleias ordinárias, mas ordinária essa vai ser a 16ª. Nós já tivemos 3 especiais, 11 extraordinárias, então existe uma periodicidade de 3 a 4 anos, mas nada impede que entre as assembleias ordinárias aconteçam assembleias extraordinárias ou assembleias especiais, como foi a da Amazônia. E este sínodo ele foi prorrogado, porque ele está indo além da periodicidade normal por causa da pandemia. E o senhor explicou agora para a gente dessa novidade, pode assim dizer, para o sínodo de 2021 a 2023, né? Mas qual é o objetivo dele? Qual é a proposta do Papa Francisco ao convocar a igreja para esse sínodo? Esse sínodo é sobre a sinodalidade, né? Um sínodo sobre aquilo que é o sínodo. E sinodalidade, sínodo, quer dizer caminhar juntos. São João Crisóstomo, um grande doutor da igreja antiga, ele dizia que sínodo e igreja são sinônimos.
né? Então nós podemos dizer que esse sínodo é sobre a sinodalidade, é sobre a eclesialidade, e por isso esse envolvimento de todos, de caminhar juntos. Então seria bem o que o senhor havia comentado, né? Seria aproximar mais o fiel católico da igreja sinodal, né? O objetivo do sínodo, estabelecido pela Secretaria do Sínodo no documento preparatório, é ouvir, sabe? A proposta do Papa Francisco é ouvir o povo, e não só o povo católico. Ouvir toda a sociedade sobre como a sociedade vê a igreja no exercício da sua missão. E inclusive perguntar ao povo o que a igreja precisa para exercer melhor a sua missão. Numa palavra, eu acho que essa palavra é muito forte, o objetivo do sínodo é ouvir. Mas eu dizia aos padres, não é ouvir as lamúrias, não é ouvir os defeitos. A Secretaria do Sínodo diz no documento preparatório, é ouvir as riquezas das experiências de sinodalidade já vividas nas igrejas locais. Porque, por exemplo, São João del Rei, a Diocese de São João del Rei já fez assembleias de pastoral, viveu um momento bonito com a ordenação do Dom Dirceu recentemente. O que essas experiências de caminhar juntos nos ensinam a toda a igreja para que nós exercitemos melhor a nossa missão? Então é ouvir em última análise. E é bom reforçar que não é a primeira vez que isso vai acontecer, né? Sempre aconteceu, mas agora em etapas ramificadas. A organização é diferente. Antes os bispos levavam a realidade da sua diocese. Exatamente. Agora ela ramifica um pouco mais e dá um espaço para os leigos passarem essa informação direto para o bispo, né? Seria assim isso. Esse esquema, né? Esse esquema. O bispo constituiu uma equipe sinodal na diocese. Essa equipe sinodal vai ampliar o processo de escuta, tentando ouvir o máximo de gente. E o Papa diz, tem que ouvir os marginalizados, aqueles que não se sentem incluídos nas comunidades. Apresentar a verdadeira realidade. Como é que eles veem a igreja? Porque uma coisa somos nós, padres, vendo, você que participa da PASCOM, que participa da vida da diocese. Agora, e aquela pessoa que está lá na margem, que não se sente igreja, que não se entende como igreja? Como é que ela vê a igreja no exercício da sua missão? Né? Muitas, não estou dizendo que eles sejam nossos inimigos, mas muitas vezes os nossos inimigos nos dão uma percepção mais realista da nossa vida. Né? Os amigos estão sempre, às vezes, preocupados um pouquinho pelas falhas. Preocupados em bajular, em agradar, não nos dizem que o cabelo não está bom assim, que a barba, se fizesse de outro jeito, ficava melhor. Então a gente quer ouvir essas pessoas distantes. E isso limita também o crescimento, né? Claro. Se você não apresenta a realidade, claro, não vai ter a possibilidade de evolução. Exatamente. E essa comissão diocesana, até agosto deste ano, ela tem que produzir um relatório de até 10 páginas de todo esse processo de escuta, sendo fiel ao que foi escutado e fazendo já um discernimento, e enviar para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A conferência vai receber de todas as dioceses do Brasil e produzir o seu relatório para apresentar à Igreja da América Latina e do Caribe. A Igreja da América Latina e do Caribe, na próxima fase, que é a fase continental, vai gerar um relatório e mandar para Roma. E Roma vai fazer um instrumento de trabalho, que é o texto sobre o qual os bispos vão se debruçar na Assembleia de outubro de 2023. E padre, é um assunto que desde quando teve a abertura, em outubro de 2021, vem sendo falado na imprensa, vem sendo falado dentro da igreja. Muitas pessoas ainda não tinham conhecimento do que é um sínodo, mas é importante elas se envolverem nesse assunto, né? Com certeza. É importante a participação de todos aqueles que estão dentro da igreja e de todos aqueles que também não estão dentro da igreja, também da sociedade civil. Né? É importante que todo mundo se envolva e se envolva aqui na sua igreja local.
né? Então esteja atento ao canal do YouTube da Diocese, ao site da Diocese, aquilo que vai sendo veiculado nas igrejas, nas paróquias, nas foranias, né? A equipe do sínodo aqui da Diocese já deu orientações hoje aos padres, os padres estão recebendo um folder para ser trabalhado nas paróquias sobre o sínodo. Então é muito importante que todo mundo se envolva. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, a igreja não nos ouve, a igreja só fala, né? Pois é, agora é a hora da igreja te ouvir. Mas para a igreja te ouvir, você precisa querer falar. Você precisa se envolver nesses mecanismos de escuta. Sem dúvida. Padre, muito obrigado por trazer muita informação para a gente e esclarecer também as dúvidas que a gente tem sobre os sínodos, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a acolhida da Igreja de São João del Rei, de Dom José Eudes, do clero, com quem eu passei essa agradável manhã. E obrigado por essa conversa aqui. Espero ter colaborado com vocês também na compreensão do sínodo e, sobretudo, no desejo de participar dele. Sem dúvida, Padre, acredito que clareou muito a mente das pessoas. Novamente, muito obrigado e muito obrigado você por participar, acompanhar mais uma vez uma boa conversa. Semana que vem, encontro marcado. Um grande abraço.